Bem, anteriormente nós completamos o nosso curso através da via glicolítica, essa via metabólica, onde nós vimos que na fase de preparação havia consumo de ATP e na fase de pagamento havia produção de moléculas de ATP com enzima NAD reduzida, portanto, NADH. Fazendo um balanço da fase de preparação e da fase de pagamento, nós vimos que, a partir de 1 mol de glicose, foram produzidos, no balanço líquido, 2 moles de ATP, 2 moles de coenzima NADH reduzida e 2 moles de piruvato. Então, dos 6 carbonos que nós tínhamos aqui na glicose, nós temos 3 deles em cada uma dessas moléculas de piruvato. Foram produzidas essas coenzimas reduzidas, que adiante deverão ser reoxidadas para não esgotarem e faltarem aqui na entrada da via, na participação dessa via, e ainda as 2 moléculas de piruvato geradas por molécula de glicose ainda terminarão de ser completamente oxidadas, completando totalmente a oxidação da molécula de glicose. Esse processo ocorrerá numa via metabólica que está adiante do nosso caminho aqui, que é o ciclo de Krebs. Esse roteiro, a gente pode colocar aqui, então, nós seguimos esse caminho através da via glicolítica, foi gerado piruvato, vimos um balanço de 2 ATPs, 2 coenzimas NADH, coenzimas reduzidas, e essas moléculas de 3 carbonos vão completar o seu processo de oxidação, ou, digamos, a molécula de glicose vai completar totalmente seu processo de oxidação, aqui no ciclo de Krebs adiante, onde nós teremos a produção de mais coenzimas reduzidas, que juntamente com aquelas produzidas anteriormente, gerarão ATP na fosforilação oxidativa, que é uma via que está adiante ainda aqui, nesse curso que nós estamos seguindo, a partir da molécula de glicose. Então, seguindo nessa direção que eu descrevi, agora nós vamos ver a conversão do piruvato em acetilcoenzima A, que será o substrato que vai adentrar ao ciclo de Krebs. Então, nós vamos nos concentrar nessa etapa agora. Então, a formação do acetilcoenzima A é catalisada por um grande complexo enzimático, chamado de piruvato desidrogenase, e essa reação, que é irreversível, ocorre na matriz mitocondrial. Então, o piruvato, ou os piruvatos, os 2 produzidos a partir de uma molécula de glicose, na via glicolítica que ocorreu no citoplasma, agora adentrarão a matriz mitocondrial para participar dessa reação que gerará a acetilcoenzima A, que vai participar do ciclo de Krebs adiante. Então, lembrando aquilo que havia sido comentado na aula de introdução ao metabolismo a respeito da compartimentalização das vias metabólicas. Então, a via glicolítica, terminando em piruvato, ocorrendo no citoplasma, e agora esse substrato, o piruvato, sendo disponibilizado a piruvato desidrogenase no interior da matriz mitocondrial. Então, esse substrato adentrando a esse compartimento poderá ser substrato dessa reação irreversível catalisada por esse complexo enzimático. Notem que essa reação leva à formação de CO2, não se inicia a oxidação
desse composto de 3 carbonos, com a formação do CO2 e coenzima reduzida. A variação de energia livre nesse processo é suficiente para a formação de uma ligação de alta energia com a coenzima A, gerando o acetil, 2 carbonos provenientes do piruvato, acetil coenzima A, que será o substrato que adentrará ao ciclo de Krebs. Então, aqui já temos a produção de mais coenzimas reduzidas que estão captando elétrons liberados aqui a partir do piruvato e que mais tarde irão gerar ATP na fosforilação oxidativa. Então, mais uma etapa de interconversão de energia, gerando essa coenzima reduzida, que mais tarde gerará ATP, conforme eu já destaquei. Notem a produção de CO2 aqui, a liberação de um carbono já a partir do piruvato. Essa reação irreversível é um passo de compromisso no sentido de continuar a oxidação da molécula de glicose através do piruvato, como eu já coloquei, e ela tem alguns moduladores aqui. Então, a regulação da atividade da piruvato deshidrogenase, nós temos a situação clássica, que nós já tínhamos visto em uma reação da via glicolítica, que são produtos da reação, acetilcoenzima A e NADH, a coenzima reduzida, atuando como efetuadores alostéricos negativos da piruvato desidrogenase. Então, produtos atuando como moduladores, efetuadores negativos, efetuadores alostéricos negativos dessa enzima, ou seja, eles se ligam em outro ponto da estrutura desse complexo, fora do sítio ativo, e reduzem, diminuem a atividade desse complexo. Então, está sinalizando que esses produtos estão se acumulando dentro da célula e, portanto, é razoável reduzir a velocidade, sinalizam para que se reduza a velocidade desse processo. Analogamente, pelo outro lado, nós temos a coenzima oxidada atuando como efetuador alostérico positivo, ou seja, sinalizando para o aumento da atividade dessa enzima, a velocidade dessa reação. Então, essa coenzima oxidada é uma sinalização de que a célula está preparada para entrar nessa reação e adiante, com as coenzimas reduzidas, produzir ATP, completando essa etapa de interconversão de energia. Então, uma sinalização de um déficit de energia dentro da célula. O mesmo raciocínio é válido para o AMP, que é uma forma de ATP que perdeu 2 das suas ligações fosfanidrido, que eram as ligações de alta energia nessa molécula, portanto, também, se a concentração de ATP aumenta, está sinalizando o consumo de energia na célula, está sinalizando uma situação de baixo estoque de energia e, portanto, sinaliza para aumento de velocidade dessa reação, consumindo o piruvato. Esse também era um efetuador alostérico positivo em reações da via glicolítica, então todo esse processo aumenta, essas 2 vias, aumentam sua velocidade, aumentando a produção de acetilcoenzima A, que adiante será totalmente oxidada no ciclo de Krebs, produzindo mais coenzimas reduzidas que vão gerar mais ATP. Então, repondo o estoque de energia na célula. E, pelo outro lado, o ATP, se a célula tem uma concentração maior de ATP, relativamente maior de ATP, sinalizando que a célula está abastecida, digamos assim, com o seu estoque de energia abastecido e, portanto, sinaliza como um efetuador alostérico negativo, diminuindo a velocidade dessa reação e, portanto, diminuindo a produção de coenzimas reduzidas, de acetilcoenzima A, que iria ser oxidado
gerando mais ATP e coenzimas reduzidas que se convertem em ATP na fosforilação oxidativa. Então, a célula abastecida, com estoque abastecido de energia, diminui essa via, a via glicolítica e essa etapa, e, portanto, também irá diminuir o ciclo de Krebs adiante pela diminuição da produção do acetilcoenzima. Então, isso conclui essa etapa, essa reação de preparação para a entrada no ciclo de Krebs que nós vamos ver adiante.